Olá pessoal, meu nome é Jamilo Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso tema de hoje é a Europa no século XIX. Pessoal, a gente vai tratar nesse primeiro momento sobre a Primavera dos Povos, que acontece em 1848, que quando a gente vai localizar no tempo e no espaço, ela vai acontecer dentro de um período conhecido como Idade Contemporânea, que inicia lá na Revolução Francesa e que dura até os dias de hoje. Quanto à Primavera dos Povos, apesar dela ter acontecido em 1848, o que a gente percebe é que a base dela vai estar lá na Revolução Francesa, tá? Então, o que a gente precisa saber mais sobre isso? Vamos lá. Desde a década de 1820, a Europa vivia uma onda de conflitos crescentes entre as monarquias restauradas pelo Congresso de Viena. Lembram do Congresso de Viena, quando Napoleão Bonaparte já não está mais no governo da França, e eles os países se juntam para reorganizar geograficamente o mapa europeu, né? Então, aproveitando esse momento também para reestabelecer as monarquias absolutistas, pois é, dentro desse cenário, a gente vai ver que na França os Bourbons vão voltar ao poder. E aí é interessante, porque quem volta ao poder é Luís XVIII, que é irmão de Luís XVI, que foi o rei que foi guilhotinado lá na Revolução Francesa. E aí ele vai seguir os princípios estabelecidos pelo Congresso e vai ser responsável por estabelecer uma nova ordem monárquica, onde o poder legislativo estava dividido em duas câmaras. Tinha a Câmara dos Pares, que era uma indicação do rei, e a Câmara dos Deputados, que nada mais era do que a Câmara eleita pelo voto do povo, pelo voto censitário. Não era de todo mundo, porque não era um sufrágio universal, mas era através do voto, né? Além disso, a gente percebe que o poder aí vai estar na mão do rei, no caso, o poder executivo vai estar na mão do rei, e ele vai aí aproveitar e estabelecer alguns princípios absolutistas, desfazendo aquelas conquistas da Revolução Francesa. A gente vai perceber que depois da morte de Luís XVIII, os conflitos vão se intensificar. Por quê? Porque fica uma briga de quem vai assumir o poder. E quem vai assumir o poder vai ser Carlos X, o irmão dele, tá? E ele vai aprofundar os princípios absolutistas do irmão, aumentando inclusive impostos para poder atravessar mais uma crise econômica que a França estava passando. Então, diante desse contexto, o que a gente percebe é que essas medidas vão causar uma insatisfação na população que vai eleger a oposição liberal, né? E vai acabar ganhando muitas cadeiras aí na Câmara, ameaçando o domínio de Carlos X. O que vai acontecer? Ele, que não é bobo nem nada, fecha a Câmara e aí ele inicia um processo de perseguição e repressão dos opositores, o que é bem comum, né, minha gente? Quem está no poder geralmente está perseguindo quem está contra e vice-versa, né? O que vai desencadear aí uma grande revolta popular. O povão vai para a rua de novo, vão tomar Paris em julho de 1830 e vão se opor ao monarca, que vai fugir para a Inglaterra, temendo ter o mesmo fim do irmão lá atrás, Luís XVI, né? Cabeça guilhotinada. E aí, esses acontecimentos vão se intensificar e vão ficar conhecidos como Jornadas Gloriosas de Julho, que é um processo que não é liberado pelo povão, é liberado pela alta burguesia, que aí já tem um nome para colocar no lugar, que é o Duque Luís Felipe de Orleans. E aí, ele vai baseado, inspirado nos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai aí assumir o poder, o trono. E nesse caso ele assume o trono com o apoio da burguesia. E aí, para evitar um movimento mais radical, para evitar que o povo não chegasse ao poder, ele vai adotar medidas liberais,
que eram de interesse da burguesia, como também ele vai fazer aí novos acordos comerciais, vai ajudar na industrialização da França, é tanto que ele vai ficar conhecido como rei burguês. É interessante a gente pensar, pessoal, que todos esses acontecimentos de 1830, eles estão aí servindo como base para a Primavera dos Povos, que acontece em 1848, que é uma outra fase, né? Então a gente percebe que todos esses conflitos que estão acontecendo em 1830 já eram conflitos que estavam acontecendo lá atrás na Revolução Francesa, que apesar do movimento tão importante, não resolveu os problemas da França, né? E aí a gente vai perceber que essas revoluções de 1830, elas vão se espalhar pela Europa também, né? Esses conflitos desses períodos, eles foram registrados pela literatura, pela arte de uma forma geral. Então a gente vai ter artistas como Eugène Delacroix, que vai pintar quadros enaltecendo essas revoluções, essas revoltas, como também o romance que virou filme, Os Miseráveis. Então, o romance virou uma peça de teatro, virou filme, né? Vale a pena assistir. E todos esses acontecimentos aí estão nos preparando para o período conhecido como Primavera dos Povos. E aí a gente tem que entender por que Primavera dos Povos. Minha gente, as palavras elas falam com a gente, né? Então, não são palavras soltas ao vento, elas têm significado. Quando eu falo de primavera, eu falo em desabrochar flores. Quando eu digo Primavera dos Povos, eu estou dizendo que os povos estão desabrochando para uma nova época, tá? Então, antes dos levantes de 48, a gente vai ter aí os problemas já dentro da França com o seu governo, que volta a ser um governo absolutista, né? A gente vai somar isso aí, mais uma vez, uma crise de colheitas, né? A gente vai ter aí uma sequência de péssimas colheitas que provocam uma crise econômica, que vai elevar o preço dos alimentos, eleva o preço dos alimentos e cai o consumo dos produtos industrializados. Por quê? Porque há uma grande emissão de operários nos centros urbanos, ou seja, não tem dinheiro circulando, né? Então, toda a economia capitalista europeia estava enfrentando um delicado processo de estagnação, de ficar parada ali, de não ter crescimento. E esse momento aí de total crise é o que vai levar a gente à chamada Primavera dos Povos, né? Que vai ser a reação a esse quadro desfavorável, principalmente dos membros do operariado e do campesinato, que vão passar a exigir melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e vão aproveitar as novas tendências que estão surgindo e que vão fazer forte oposição ao regime monárquico por meio de uma série de levantes. Só para vocês entenderem esses levantes, eu vou mostrar aqui para vocês, no nosso slide, é, a quantidade de movimentos que acontecem em 1848. Pessoal, tudo isso que vocês estão vendo aconteceram exatamente no ano de 1848. Aí vocês conseguem ver o mês e o local do movimento. Ou seja, realmente havia aí uma insatisfação de um grupo muito grande. E aí a gente vai ver as bases desse movimento, tá? Como assim, Jamila, as bases do movimento? A gente vai ver, pessoal, é, as bases dos ideais, né? Quais eram as doutrinas, o que é que cada um defendia, é, quais são as bases reais do movimento. Então, a gente pode começar falando sobre a Revolução Industrial lá na Inglaterra, tá? Essa Revolução Industrial, pelo menos nessa primeira fase, ela deixa bem claro dois grupos, né? Que é o grupo da burguesia e o grupo do proletariado. A burguesia é quem detém todos os equipamentos, todo o material de produção, enquanto o proletariado entra com a mão de obra, ou seja, ele entra com o trabalho dele. E aí ele está vendendo o trabalho dele em troca de um salário. E aí a gente vai começar a perceber
que a gente vai ter aí a exploração de classes, tá? E dentro dessa exploração, a gente vai ver os primeiros movimentos contrários a essa exploração, que no caso é o ludismo e o cartismo. O ludismo ele vai surgir na Inglaterra entre 1811 e 1812, mais ou menos, e o nome do movimento está ligado ao nome do líder, que era Ned Ludd. E aí eles eram contrários aos avanços tecnológicos. Por quê? Porque as máquinas, tecnicamente, estavam tomando o emprego deles. Tecnicamente, né? Então, pegavam a máquina e substituía na mão de obra. Então, o que eles fizeram? Passaram a quebrar as máquinas, né? Tanto que eles ficam conhecidos como quebradores de máquinas. E aí, eles começam a invadir as fábricas, às vezes não eram só as fábricas, eles invadiam as residências dos patrões e eles destruíam, que era para mostrar que eles estavam ali, que eles precisavam ser vistos, eles não deveriam ser substituídos, né? Esse movimento ele começa a perder força quando surgem os primeiros sindicatos. Eu não sei nem se a gente ainda já pode chamar de sindicatos, que são as chamadas trade unions, que nada mais é do que é, uma organização de operários em qual eles utilizavam a greve. Tá? Esses são os primeiros movimentos de greve, na verdade. Além do ludismo, a gente vai ter o chamado cartismo, tá? E o que é que acontece no cartismo? Também surge na Inglaterra, em 1830, e o nome vai derivar da carta escrita pelos radicais William Love e Fergus O'Connell e enviada ao parlamento inglês. O que é que eles pediam? Bem, nessa carta, era a Carta do Povo, por isso que a gente chama de cartismo, eles exigiam uma série de direitos para os trabalhadores, como voto secreto universal, a diminuição de jornada de trabalho para mulheres e para crianças, porque as crianças eram exploradas. Eles exigiam uma carga horária menor, né, para que eles não trabalhassem, não fossem tão explorados. Então, num primeiro momento, pessoal, a gente tem esses movimentos. A gente vai fazer o quê? Vai dar uma pausa, vai dar uma respirada, vai beber água e a gente volta, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, né? A gente vai dividir essa aula em 4 partes. Hoje a gente vai trabalhar 2, ok? Então bebam água, respirem que a gente volta já.